Muito bem, estamos em condições de dar início à audição da Associação de Praças. Dou as boas-vindas a esta delegação e dou de imediato a palavra ao requerente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Luís Dias. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, todos os colegas deputados e cumprimento, obviamente, os nossos convidados. Portanto, na pessoa do Presidente Paulo Espinha de Amaral, queria apresentar um cumprimento a todos os restantes membros dos órgãos sociais da Associação. O requerimento do Partido Socialista vem na sequência de uma intervenção que está um pouco extemporânea, que teve a ver com a intervenção do Sr. Ministro Nuno Melo, quando da sua intervenção sobre a colocação de delinquentes nas Forças Armadas, mas estando essa questão mais ultrapassada, até porque o Sr. Ministro já esteve aqui na Comissão, este requerimento foi apresentado dia 2 de maio, e não obstante este hiato temporal que é considerável, são 7 meses, a verdade é que o assunto base do nosso requerimento mantém-se atual e tem a ver, obviamente, com a questão da atratividade da carreira militar, com as dificuldades de recrutamento e retenção para as fileiras das Forças Armadas portuguesas e para a valorização dos ativos que já estão nas Forças Armadas, e isto acontece em Portugal, mas é também aquilo que reconhecemos uma circunstância de contexto em vários países da NATO e também na União Europeia. A França, a Itália, a Alemanha, a França, o Reino Unido, mas também os Estados Unidos vivem um momento de dificuldade na atração de militares para as suas Forças Armadas. Dizer também que a questão do recrutamento militar, com esta dificuldade óbvia e reconhecida por todos os partidos e por qualquer estrutura neste momento da defesa nacional, torna-se um desafio permanente que não se resolve, e consideramos nós, com soluções rápidas ou fáceis, e apesar dos esforços de todos os governos, nomeadamente dos últimos governos, com algumas medidas que foram tomadas neste sentido, e relembro a criação do quadro permanente de praças, nomeadamente para o Exército e Força Aérea, mas também pelo atual governo com a questão dos suplementos salariais, a verdade é que esta questão transversal à Marinha, ao Exército e à Força Aérea continua, portanto, em cima da mesa, e a verdade é que as medidas não surtem o efeito desejado no imediato. Eu recordo só a intervenção do General-Chefe Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Nunes da Fonseca, que no passado dia 19, no Congresso da Associação Nacional de Auditores de Defesa Nacional, sublinhou que, apesar dos aumentos anunciados pelo Governo e já em vigor, as Forças Armadas perderam até setembro mais 500 militares, o que quer dizer que as medidas por si só não bastam e é preciso refletir num conjunto de outras medidas mais circunstanciais para tornar a carreira atrativa. Não excluímos, obviamente, aquilo que é um problema de contexto em Portugal, em que faltam profissionais em muitas outras áreas, nem excluindo, obviamente, aquilo que é o contexto internacional, com uma guerra dentro da Europa que, por si só, já não cria condições para a atratividade. Aquilo que queríamos hoje ouvir da vossa parte era se têm dados, estudos, reflexões sobre a situação de cada ramo e no caso da vossa classe profissional, portanto, dos praças, quais são os problemas e dificuldades que enfrentam em particular e também a questão da adoção de outras medidas que ainda não foram tomadas para mitigar a queda de efetivos nas Forças Armadas. Por último, uma intervenção final para dizer que o nosso papel aqui não é o de colocar responsabilidades neste ou naquele portanto, ator da Defesa Nacional, é realmente ouvir-vos porque vos consideramos e porque de alguma forma consideramos também que a vossa opinião pode ser chave para que aqui na Casa da Democracia a Assembleia da República possa também dar o seu contributo para ajudar a resolver estas questões e assim, portanto, conseguirmos ter um bloco de conclusões que possa, de forma integrada e sem partidarismos latentes, ajudar a resolver um problema a pelo menos médio prazo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Presidente da Direção, Paulo Espinha de Amaral. Faça favor, Sr. Presidente. Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, as nossas desculpas por este ligeiro atraso, porque viemos de uma palestra que fomos fazer ao Regimento Lanceiros número 2, na Amadora, e por isso chegarmos um pouco atrasados. Quero apresentar os meus 2 camaradas que vieram comigo, o Fernando Santos Pereira, vice-presidente, e o José Mário Santos, tesoureiro da Associação de Praças. Bom, antes de mais, o recrutamento e a retenção têm sido tremendas, como já foi dito, e tem sido subejamente afirmado, escrito, tudo isso. Tomei aqui nota de um número que o Sr. Deputado referiu, que até setembro saíram 500 militares. Eu posso lhe dizer que destes 500 militares, cerca de 280 são praças.
se os 500 militares for o total das saídas. Cerca de 280 são praças. Portanto, quem mais sofre com estas sistemáticas mais políticas que têm acontecido ao longo destes anos todos, temos sido nós, praças, porque estamos na base da pirâmide e somos aqueles que menos oferem durante os anos de carreira. Sr. Deputado, é de facto confrangedor termos esta visão. E eu saí há muito pouco tempo do ativo, passei à reserva há cerca de um ano, nem há um ano, mas nós temos estado sistematicamente presentes nas unidades, através das palestras, e temos tido um contacto também quase permanente com alguns camaradas que nos telefonam, que nos enviam e-mails a contar dos problemas que vivem nas unidades. E, invariavelmente, ou melhor, o maior número destas queixas, entre aspas, prende-se com a falta de pessoal existente nas unidades, que obriga a que os poucos militares que lá estejam façam exatamente o mesmo trabalho daqueles que, entretanto, se foram embora. Posso-vos dar o exemplo que, nesta unidade onde nós estivemos ainda hoje à tarde, no Regimento de Lanceiros número 2, os camaradas praças fazem serviços de escala dia sim, dia não, contrariando tudo o que determina os nossos regulamentos. E fazem serviços dia sim, dia não, porque aquela unidade é peculiar, porque além de fazer serviços à unidade, no interior da unidade, também é chamada para fazer serviços de escala externos, serviços externos. E isto dificulta tremendamente. Não podemos estar aqui com medidas de aumentos do suplemento de condição militar até 400 euros em janeiro de 2026, e isto não vai resolver absolutamente nada. Vou fazer um parênteses. Provavelmente, vão-me desculpar, mas provavelmente eu irei-me repetir várias vezes durante esta audição, porque as questões invariavelmente vão dar sempre praticamente aos mesmos problemas, que é a valorização das carreiras e os fracos salários que se oferem. E isto é sintomático, que nós nunca poderemos almejar a que voltemos aos números de há 5, 6, 7, 8, 9 anos atrás, a mantermos este tipo de medidas. Uma praça do quadro permanente na Marinha, e agora os que entram para o Exército, levam pouco mais de 1.000 euros, se levarem 1.000 euros para casa. E uma condição como a nossa, uma condição militar como a nossa, sujeito a tantos deveres e a tão poucos direitos, a lei número 1189, que estabelece as bases gerais da condição militar, o artigo 2º, tem 7 linhas de deveres e uma de especiais direitos. Mas nenhuma classe trabalhadora tem este tipo de situação. E por isso nós consideramos que temos que ser tratados consoante as condições e consoante os deveres e a condição militar que nos está associada. Obrigado, Sr. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra PSD, Sra. Deputada Liliana Reis. Faça o favor. Muito obrigada. Cumprimento ao Sr. Presidente, os colegas e também uma palavra de apreço pelo Sr. Presidente da Direção, Paulo Espinha de Amaral. Depois de termos reunido no dia 4 de junho, aliás com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, conseguimos identificar que haviam algumas preocupações, nomeadamente no âmbito das carreiras, mas também na revisão e alteração do próprio sistema remuneratório dos militares, no qual o foco foi sobretudo, e naturalmente, a classe de praças, mas também o sistema da ADM. E por isso, e cumpre-me sublinhar essa questão, o Orçamento da Defesa para 2025 expressa um conjunto de medidas de valorização e dignificação da carreira militar e de reconhecimento pelos serviços prestados, nomeadamente pelos antigos combatentes. Saliento apenas algumas dessas medidas, como o aumento da componente fixa do suplemento da condição militar dos atuais 100 para os 400 euros, correspondendo ao que foi acordado também com as forças de segurança,
Também a equiparação da remuneração base dos postos de praças e sargentos das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, com entrada em vigor de forma faseada, naturalmente a partir de 1 de janeiro de 2025, e a redução da distância para a obtenção do direito de suplemento de residência dos atuais 100 km para 50 km, aliás, que tinha sido também uma matéria que tinham partilhado connosco. Também a majoração em 20% do valor das ajudas de custo atribuídas aos militares que embarquem e prestem serviço em navios da Armada, o suplemento de embarque. E depois, a atribuição de uma compensação especial por invalidez permanente ou morte. Ora, aquilo que nós reconhecemos, e depois de ouvirmos atentamente não apenas os chefes dos ramos, mas também os representantes, aliás, e representam não apenas os vários ramos, nós hoje já ouvimos também a Associação Profissional de Oficiais e de Sargentos, e as vossas preocupações foram entendidas pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata como legítimas. E foi por isso que procurámos iniciar. Entendemos que este não é um caminho definitivo, é o início de um percurso que possa vir a contrariar efetivamente os números que aqui que nos trouxeram, de que 280 e que destaparam aqui nesta Comissão são praças e que nos devem preocupar a todos, sobretudo no atual contexto internacional que vivemos. Ora, esse sinal foi iniciado e, por isso, teria que falar dele já ab início, mas também sabemos que há ainda um longo caminho a percorrer neste domínio. E esse caminho inscreve-se não apenas pelo atual contexto internacional que vivemos, mas, sobretudo, pelo serviço missionário que é a condição militar. A condição militar... E, aliás, eu tenho vindo a sublinhar, quer nesta comissão, quer também em plenário, tem, efetivamente, axiomas muito próprios. É que o sentido da abnegação à causa pública, o sentido missionário, e quase até de um ponto de vista celibatário, e peço desculpa pela expressão que estou a utilizar, mas é quase assim. Ou seja, tem implicações diretas não apenas nas vossas vidas pessoais, mas também das vossas famílias. E por isso é tão importante que o nosso Parlamento reconheça isso, o nosso Governo reconheça isso, para contrariar estes números não apenas de recrutamento, mas também de retenção. Ora, se nós conseguimos reverter os números do recrutamento, mas depois não contrariarmos os números da retenção, também há aqui o impacto da avaliação, ou pelo menos isso deve ser feito, o impacto da avaliação da política que pode não estar efetivamente a funcionar. Agora, aquilo que é importante nesta fase é que, primeiro, que partilhem connosco se reconhecem ou não que este caminho que foi iniciado pode efetivamente inaugurar aqui um novo ambiente do ponto de vista da defesa nacional. Se pode efetivamente levar a que nossos jovens queiram ingressar nas Forças Armadas, porque, repare, eu há pouco falava no espírito missionário por uma questão muito importante, é que da leitura que eu faço, não apenas neste percurso na Comissão de Defesa Nacional, mas da investigação na defesa, é que não é apenas a questão remuneratória que importa aos militares, é o orgulho que nós todos aqui dentro, mas sobretudo enquanto sociedade civil lá fora, devemos ter nos nossos militares, naquilo que são as suas funções, naquilo que é proteção e dignificação não apenas do Estado português, mas sobretudo daquilo que são hoje os princípios deste Estado português, nomeadamente uma democracia liberal inscrita numa ordem internacional que, naturalmente, é alicerçada em eixos de política externa perenes, nomeadamente a lusofonia, o europeísmo e o atlanticismo, por um lado, mas, por outro lado,
que nos digam se sentem hoje que depois, e estamos há poucos meses Quero concluir, em Sra. Deputada. funções, ainda há um caminho a fazer e quais é que seriam as medidas que gostariam de ver também ainda aportadas. Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada Liliana Reis. Bom, tenho que concordar consigo quando a Sra. Deputada afirma que os militares e os homens e mulheres que prestam serviço nas Forças Armadas têm axiomas muito próprios. E temos. Mas esses axiomas muito próprios, esses termos também que empregou, têm que ser obrigatoriamente recompensados. Não podemos ter aqui medo de dizer das palavras, e nós gostamos muito que nos reconheçam o nosso trabalho, que reconheçam a nossa dedicação, mas, por outro lado, não vemos o reverso da medalha, que é a compensação que tem que ser atribuída às praças das Forças Armadas. E permitam-me falar só nas praças, mas quando eu digo praças, refiro-me aos militares no geral. Agora, todos nós temos orgulho naquilo que fazemos. Todos nós temos uma vocação e uma devoção tremenda no desempenho da função militar. E nós sabemos que a sociedade civil também tem esse reconhecimento. Também nos reconhece isso. Por outro lado, e respondendo à sua questão, se de facto as medidas que têm sido tomadas por este Governo ao longo destes 7, 8 meses têm melhorado. Eu já afirmei isto e disse isto uma ou duas vezes, ou 3 ou 4 na comunicação social, e cheguei a dizer também, inclusivamente, ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, consideramos que estas questões são uma mais-valia. Mas não é isto que vai resolver o problema. E este Governo, no Decreto-Lei, o 64 de 2024, fez uma coisa que nós consideramos que é o retrocesso para a categoria de praças. Se quiser, mas posso falar depois a seguir isto. Nós, primeiro, para já, a Associação de Praças, das mais interessadas, das 3 associações, a que mais tem a ver com este tipo de diplomas, e aquela que mais sofre na pele, como eu disse na minha intervenção anterior, não foi chamada ao abrigo da linha A do artigo 2º da Lei Orgânica número 3 de 2001. Para nos pronunciarmos e para ajudar a trabalhar no grupo de trabalho constituído para a questão da alteração da tabela salarial. Porque se fôssemos, provavelmente, as coisas não estariam neste patamar. Depois, Sra. Deputada, melhorar quando o posto de cabo de secção, que tinha 6 posições remuneratórias e com a entrada em vigor deste Decreto-Lei passou a 3 posições remuneratórias, e estamos a falar de um posto, peço desculpa, que tem que estar no mínimo 15 anos no posto para ser promovido. Ao posto seguinte, que é cabo-mor. Significa que, com este diploma, o 64 de 2024, um camarada, ao fim do 5º ano, deixa de ter promoção ou valorização na horizontal. Ficará a oferir sempre o mesmo a partir do 5º ano até ao 15º ano. Senhora Deputada, nós consideramos que isto não é uma melhoria. E mais, e temos a questão também do primeiro marinheiro e cabo adjunto, que tinha 7 posições remuneratórias e passa a ter 6. Quando nós sabemos que na Marinha, e nós tememos que este exemplo da Marinha passe também para o Exército e para a Força Aérea, quando entrar em vigor e começarem a ser promovidos os primeiros praças do quadro permanente, temos a recear que isto também se espalhe, desculpem o termo, para o Exército e para a Força Aérea. Nós na Marinha temos primeiros marinheiros que estão 14, 15, 16, 17 anos no posto. Isto não se consegue valorizar a carreira. E também deixo que diga a senhora Deputada Liliana Reis, a Associação de Praças, quando nas várias sedes onde está, invariavelmente colocamos sempre a questão da valorização das carreiras à frente da valorização salarial e da tabela salarial. Sempre. Porque mas embora uma coisa não esteja desligada da outra, pelo contrário, as duas coisas estão ligadas. Quando eu tenho um camarada primeiro marinheiro, que na categoria de praças, no quadro permanente, não existe nenhuma promoção por diuturnidade, só por antiguidade, e um praças começa no posto de primeiro marinheiro, com 22, 23 anos, e só é promovido ao posto seguinte, e estamos a falar de um posto com 3
de uma categoria com 3 postos. Só é promovido ao posto seguinte quando tem 34, 35 ou 36 anos. Isto é completamente negativo. Não se pode valorizar, um homem e uma mulher não podem se sentir valorizados na carreira quando acontecem estas situações. Por isso nós defendemos, e defendemos há muito tempo, que a categoria de praças também deve ter, à semelhança do que acontece na categoria de oficiais, uma promoção por diuturnidade. E essa promoção por diuturnidade será do primeiro marinheiro para cabo. Ou no primeiro marinheiro, cabo de adjunto, para cabo, cabo de secção. Porque assim estão a dar, de facto... Podemos depois dizer, nós afirmar, que de facto está-se a valorizar a carreira das praças das Forças Armadas. E este ponto que eu referi anteriormente, das 3 posições remuneratórias no posto de cabo, cabo de secção, não é nada que venha a valorizar a carreira. Imagino que é, ao fim do 5º ano, eu ter a certeza absoluta que para ser promovido ao posto seguinte tenho que estar mais 10 anos, e nem todos serão promovidos ao posto de cabo-mor, nem todos. Significa que depois vão estar mais 10 anos ou 12, aqueles que não forem ao posto de cabo-mor, 10, 12, sempre a oferir o mesmo valor. Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Partido Socialista, deputado José Maria Costa. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar agradecer à Associação o facto de estarem aqui, portanto, terem decidido também esta audição, que é importante, e entrando, enfim, também neste tema, que nos preocupa, portanto, é uma das questões que não é só, digamos, o acolhimento e a atratividade das Forças Armadas, mas é também as questões da retenção, portanto, que se colocam também com grande cuidado, mas gostaria que, se fosse possível, se era possível fazer um pequeno diagnóstico da situação ao nível de recrutamento de cada ramo e perceber se vocês notam alguma tendência de melhorias, se houve aqui, de facto, do ponto de vista palpável, algo de novo. Depois, tentar perceber se as medidas que foram anunciadas pelo Governo em julho de 2024, relativamente aos índices, à melhoria dos índices de recrutamento, se foi sensível, portanto, palpável, alguma evolução. Nós acreditamos que não nos podemos focar somente na componente remuneratória, mas sim com algumas alterações estruturais. Eu um bocadinho ouvir-vos nesse sentido, quais são as medidas que vocês acham mais urgentes, que consideram necessárias, e acima de tudo também ouvir a vossa opinião sobre, do ponto de vista quer do recrutamento, quer também da própria, digamos, retenção, o que é que seria, digamos, o que é que se poderia fazer. Depois perguntar-vos também se medidas como a criação do quadro permanente da categoria de praças no Exército e na Força Aérea, antecipação para o início do ano da aprovação do Plano Anual de Promoções dos Militares, se o alargamento do regime do contrato especial a outras situações funcionais, se a alocação de verbas na Lei de Infraestruturas Militares para melhorar as condições de habitabilidade, portanto, das residências em particular, mas das instalações militares no seu todo, se esperam ter algum efeito positivo nestas várias dimensões de combate a este problema, portanto, quer da atratividade, quer da retenção, que possa explicar alguma melhoria também futuramente nas admissões. Também perguntar a vossa opinião se consideram ainda haver aqui algum espaço de manobra para se prosseguir e aprofundar as medidas que constam no plano de ação para a profissionalização do serviço militar e a que nível. Já agora, uma última pergunta, uma última questão, que era se, não sei se a vossa associação faz parte ou está integrada em algum fórum internacional ou fórum europeu. E também como é que vocês sentem noutros países, quais são as experiências e aquilo que também do vosso, digamos, do vosso balanceamento em termos de informações e troca de experiências, medidas que eventualmente outros países estejam a tomar ou que tenham também prosseguido anteriormente a Portugal, portanto, em algumas dessas medidas, de aumentar a atratividade e também a retenção, se há alguma coisa que se possa, digamos, ter como, digamos, uma boa prática também a ser, digamos, evoluída aqui em Portugal. Para já eram só estas questões. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para começar pelo fim das suas questões e também para complementar o que eu tinha acabado de dizer à senhora deputada Liliana Reis.
A questão aqui é... Há muitas coisas que nós temos dito, afirmado, escrito, mandado para os diversos responsáveis ministeriais sobre o que é que nós entendemos para melhorar a questão do recrutamento e, em princípio, também a questão da retenção. Esta questão de manter as seis posições remuneratórias no posto de cabo para nós, é das coisas que mais importância terá. Não quer dizer que seja a panaceia para resolver o problema, mas das coisas que mais importância terá. Depois também, aqui outra questão que também era, que entretanto o tempo escasseou, porque importa também perguntar, em relação ao Decreto-Lei 64 de 2024, se os militares abrangidos pelos artigos 3º e 4º desse Decreto-Lei, quando houver estes reposicionamentos, porque isto implica uns reposicionamentos, por causa de termos saído, de ter havido menos posições remuneratórias e ter aumentado os índices remuneratórios, se quando houver estes reposicionamentos, o tempo de permanência das posições remuneratórias que existia, se serão contabilizados. Porque isso, o Decreto-Lei não refere nada disso. Isso deixa-nos aqui num vazio tremendo sobre estas questões. E a pior coisa que pode acontecer a um militar das Forças Armadas, eu acho que a todos os trabalhadores, mas aos trabalhadores em uniforme, é esta situação, esta sensação de vazio, de não se saber o que é que nos está à espera daqui para a frente. Outra coisa, a questão da aposentação, dos sistemas que existem para a nossa reforma. Existem 3. Sabendo nós que os que entraram nas Forças Armadas mais recentemente, terão um corte de cerca de 46%, 47% no valor da sua pensão de reforma. Isto não ajuda nada à retenção. Pelo contrário. Eu quero me ir embora das Forças Armadas quanto antes, porque eu lá fora tenho certeza absoluta que, além de ganhar mais, vou todos os dias dormir a casa, janto todos os dias com a minha família e não estou sujeito a certas e determinadas situações que estão os militares das Forças Armadas. Queremos, quer não, é isto que os jovens hoje pensam. Eu, quando vim para as Forças Armadas, em 1989, provavelmente, nem telemóveis havia, não é? E há muito poucos anos havia televisão a cores. Mas agora não, agora a informação está ao toque de dois dedos. E eles todos sabem o que é que acontece. E se não sabem, através da internet, têm conhecimentos de um amigo ou de um primo que já esteve ou está e transmite-lhes toda essa informação. O recrutamento em cada ramo, Sr. Deputado, é aquilo que nós sabemos. A Marinha, no quadro permanente, por exemplo, não consegue preencher as vagas todas que tem. E nós, peço desculpa por me repetir, nós tememos que o Exército e a Força Aérea também aconteça isso. Aliás, hoje tivemos numa unidade, já vos disse, os camaradas que estavam presentes na palestra, nenhum deles era do quadro permanente, eram todos em regime de contrato. Os do quadro permanente, os que haviam lá no quadro permanente, estavam em curso, não puderam estar na palestra, entendido. Mas quando perguntámos se eles queriam entrar para os quadros permanentes, foi um nim. E houve outras unidades onde nós prestámos palestra, na Força Aérea e também no Exército, em que muitos deles disseram claramente logo que não. O regime de contrato especial também aflorou a questão do regime de contrato especial. Que me lembre, nem todas as palestras que nós fizemos, não encontramos, salvo erro, só em Espinho, só no regimento de transmissão, no regimento de engenharia em Espinho, é que estavam 4 camaradas em regime de contrato especial. Nenhum deles está em regime de contrato especial. E a Associação de Praças teve a ocasião de dizer, na altura, que esta questão do regime de contrato especial não vinha a ajudar em nada, pelo contrário. Pelo contrário, um regime de contrato em que pode estar 14, 15, 16, até 18 anos em regime de contrato. O militar entra em regime de contrato especial com 22, 23 anos e sai do regime de contrato especial com 40, 41 anos de idade. Ora, o que nós verificamos é que já não é fácil encontrar trabalho na sociedade civil com 22, 23 anos, muito menos o será quando o militar sair com 42, 40, 41 anos. Portanto, nós sempre fomos contra este regime de contrato. Não concordámos, nunca concordámos com ele. Sr. Deputado, evolução salarial palpável. Quer dizer, isto, desculpem o termo, mas isto é como fazer contas 2 mais 2 serem 4. Se o suplemento de condição militar com o anterior governo passou de 37,33 € para 100 €, já foi uma valorização salarial palpável. Com este, passa de 100 com mais 200,
foi agora, e mais 50 em janeiro de 2025 e mais 50 em janeiro de 2026. Temos que ser sinceros, honestos connosco próprios e dizer que sim, senhor. Existe, de facto, uma evolução salarial palpável neste aspecto. Mas não é este aspecto que nos preocupa, são todos os outros que estão por trás deste. Nesta questão do Decreto-Lei 296 de 2009, que alterou a questão do suplemento de condição militar, o anterior governo, a senhora anterior ministra, no Decreto-Lei 77, se não estou enganado, F de 2023, de dezembro, quando passou dos 37 euros para os 100 euros de suplemento de condição militar, teve a amabilidade de nos retirar o número 5 do artigo 10º desse Decreto-Lei. E o que é que dizia o número 5 do artigo 10º? Dizia que o suplemento de condição militar, e estamos a falar das duas componentes, a fixa e a variável, será atualizado na mesma percentagem que for atualizada a remuneração base. Ora, como o nosso suplemento de condição militar é composto por duas componentes, a fixa e a variável, significa que só uma é que vai ser atualizada, que a outra não. Os 400 euros vão ser 400 euros para sempre. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, só para terminar, falou em relação à questão do se temos conhecimento. A Ação de Praças pertence à Euromil, que é a Organização Europeia de Associações e Sindicatos Militares. E temos falamos muito com eles e temos, quando eles têm dúvidas, colocam-nos, quando nós temos algumas dúvidas, também colocamos. Posso-vos dizer que há países na Europa, países dos quais Portugal costuma copiar exemplos, que as associações profissionais militares são muito mais bem tratadas do que são cá em Portugal. E a Assembleia da República tem um documento, de janeiro de 2023, se não estou enganado, sobre o associativismo e o sindicalismo militar das associações profissionais militares. Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado ainda tinha tempo, presumo que tenha concluído a sua intervenção. Muito bem. Dou agora a palavra ao Partido Chega, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a direção da Associação de Praças aqui presente e agradecer a vossa vinda. Bom, são recorrentes as vozes que alertam para o estado de ruptura, pré-falência em que atuam as Forças Armadas. As reformas têm sido anunciadas ao longo do tempo, privilegiaram que quase sempre a redução de despesa como um fim em si mesmo, com recorrente prejuízo de critérios de racionalidade operacional, económica e militar. Desde cortes irracionais nos orçamentos e nos efetivos, passando pela alienação de infraestruturas, cancelamento de programas de reequipamento sinalizados como fundamentais, até à venda de equipamentos sem proceder à sua imprescindível substituição, os exemplos de políticas altamente lesivas para o conjunto das Forças Armadas são evidentes, com o consequente aumento das vulnerabilidades do sistema de defesa nacional e o inevitável dano reputacional para os nossos aliados, perante os nossos aliados. Para além dos equipamentos e das infraestruturas militares, os efetivos têm sofrido uma redução dramática, o que coloca em causa a própria operacionalidade das Forças Armadas. Problemas de atratividade, com incidência direta no recrutamento e de retenção, após o ingresso na vida militar, são cada vez mais óbvios, com as diversas associações militares e destacados oficiais da reserva a denunciarem e apelarem para que se encontrem soluções urgentes que visem resolver ou mitigar estes problemas que colocam em causa a própria existência da instituição militar. No entanto, e apesar dos constantes e reiterados apelos, pouco ou nada tem sido feito, constatando-se ao longo dos anos que a ausência de uma real vontade política impede que sejam implementadas as medidas necessárias para colocar as Forças Armadas e a Defesa Nacional na lista das prioridades nacionais. Esta preocupante falta de atratividade e de capacidade de retenção dos efetivos militares tem consequências diretas nos diferentes ramos das Forças Armadas, com especial incidência e gravidade no Exército. A título de exemplo, entre 2016 e 2021, houve uma diminuição de 8% do efetivo total das Forças Armadas, com destaque para a categoria de praças, que caíram cerca de 20%. Ou seja, entre 2016 e 2021, em 5 anos, houve uma redução de 1/5 dos efetivos. É importante olhar para isto. Nesta autêntica sangria de recursos humanos, o Exército é o ramo mais penalizado.
tendo neste momento um déficit aproximado de 4.000 elementos em relação ao que deveria ser o seu real efetivo. Neste sentido, diversos estudos do Ministério da Defesa Nacional e dos 3 ramos das Forças Armadas mostram que existem causas transversais no Exército, Força Aérea e Marinha que estão a impedir não só um fluxo adequado do recrutamento, como estão a potenciar as saídas precoces e dos militares da instituição castrense. Estas causas são, e por ordem de importância, os baixos salários, a falta de reconhecimento profissional, a reduzida valorização profissional e a falta de expectativa de carreira. Ora, não chegamos aqui por acaso. Esta falta de investimento e o estado em que chegamos agora tem em muito a mão e a responsabilidade e a culpa, sejamos claros, quer do PS, quer do PSD. Aliás, o requerimento para esta audição a pedido do PS, creio que deveria ter tido isso em atenção. Dito isto, gostaria de colocar as seguintes questões. Quais são as principais medidas que defendem no sentido de aumentar a capacidade de atratividade e retenção das Forças Armadas? Primeira pergunta. A segunda já respondeu que apreciação fazem do aumento do suplemento de condição militar para 400 euros até 2026. Já reparei que é positivo, portanto não vou apontar novamente. Segunda pergunta, então. Que apreciação fazem da equiparação da remuneração base dos postos de praças e sargentos das Forças Armadas com os da Guarda Nacional Republicana? Esta pergunta é interessante e gostaria de ouvir sobre isso. E, para terminar, consideram que é pela criação e atualização de suplementos que poderemos estancar a saída de efetivos das Forças Armadas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente, que faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Gabriel. Vou começar por a questão da operacionalidade das Forças Armadas. Como eu disse anteriormente, nós praças somos aqueles que mais sentimos isso na pele. Tanto seja nas Forças Nacionais destacadas, seja nas unidades a trabalhar no continente, nos navios de guerra, por aí fora. Porque nós sabemos isso. Nós sabemos que, neste momento, nós temos camaradas na Marinha. Eu refiro mais vezes a Marinha porque é o meu ramo, é o nosso ramo, nós somos da Marinha e temos uma percepção muito mais real das coisas. Na Marinha, nós temos camaradas que passam o regime de contrato todo embarcados em navios de guerra. Muitos deles saltam de navio para navio. Acaba a comissão no navio e vão para outro navio porque não há pessoal para suster aquilo. Agora, é normal que isto crie um desgaste tremendo, tanto físico como psicológico. E por isso eles chegam a um ponto, não queremos mais nada disto. Não é entendível e não é isto que se resolve. Tanto a operacionalidade nas Forças Armadas, não vou dizer que esteja a nível zero, porque não está, mas está muito baixo, porque são poucos aqueles para muito serviço que tem que se fazer e para muitas missões que têm que ser feitas. Os efetivos das Forças Armadas, Sr. Deputado, é mais do que evidente. Temos vindo a crescer neste momento, segundo os números que há coisa de um mês atrás, temos cerca de 23 mil militares. Nos 3 ramos, nas 3 categorias. E isto é sinónimo das frequentes saídas e das muitas saídas que existem que não são compensadas depois pelas entradas. Eu costumo dar sempre este exemplo. Logo no primeiro ano ou segundo ano de eu ser Presidente da Associação de Praças, houve um camarada nosso sócio que me telefonou, um marinheiro, em RC, que me telefonou, a dizer que ia pedir um empréstimo ao banco para pagar a indenização que tinha que pagar para sair embora das Forças Armadas. Não estamos a falar de oficiais médicos, engenheiros, porque esses nós sabemos quem é que paga as indenizações para saírem embora. Mas estamos a falar de uma praça que pediu dinheiro emprestado ao banco para pagar a indenização para sair. Portanto, isto é sintomático. E não é a primeira vez que eu estou a dizer isto, já disse isto juntamente do anterior Secretário de Estado e por aí fora. Portanto, é a realidade que nós temos neste momento na categoria de praças. As suas perguntas, quais as medidas? Bom, as medidas é a reposição, de novo, das 6 posições remuneratórias no posto de cabo, para valorizar a carreira. A questão do posto de cabo-mor, que nós não compreendemos como é que é possível que o último posto das outras 2 categorias, o capitão de mar e guerra e o sargento-mor, que também só têm 2 posições remuneratórias, mas existe uma diferença de 3 níveis remuneratórios. O exemplo do sargento-mor passa da 29, na primeira posição remuneratória, da 29 para a 32, e as praças, como é que estamos, Sr. Deputado? Passa da primeira para a segunda, da 20 para o 21. Isto não é valorizar carreira nenhuma. E estamos a falar de homens e mulheres, cabos mortos, que têm uma quantidade de anos de serviço à pátria.
Se queremos valorizar, se queremos arranjar aqui uma forma de ajudar à retenção, que a retenção não seja tão grande, temos que também olhar para este tipo de situação. Porque isto é uma discriminação total, desculpem que vos diga. É uma discriminação que as praças sentem na pele. Porque temos um sargento-mor, com o devido respeito, mas eles estão bem, nós é que estamos mal. Que passa da 29 para a 32 e a praça, no último posto da sua carreira, passa da 20 para a 21. Não concordamos em nada disto, portanto, isto também era uma situação que poderia ser revista. A questão dos descontos para a ADM, por que razão é que nós, militares e da ADSE também, não é? O sistema é o mesmo. Só podemos estar doente 12 meses. Por que razão é que fazemos 14 descontos? Eu sei, eu agora dei o exemplo da ADSE, os senhores também, com certeza que sim. Por que razão é que nós temos de fazer de 14 descontos? É que nós fazemos 2 descontos, e os senhores sabem isto muito melhor do que eu, fazemos 2 descontos para o sistema de saúde. O obrigatório e depois aquele através dos nossos impostos. Nós para a ADM e os senhores para a ADSE e depois através dos nossos impostos para o Serviço Nacional de Saúde. Esta é outra medida. A questão da aposentação. Tem que ser revista esta questão da aposentação. Estes jovens, e nós alertamos isto com toda a veemência, estes jovens, estes que entraram a partir de 93, eles vão ser severamente penalizados. Estamos a falar de quase 50% de corte no valor da pensão de reforma quando passarem à reforma. Isto é grave. Eles começam a fazer contas de cabeça, porque não, mas como é que é possível? Eu, quando chegar à minha idade de reforma, tenho, um exemplo, 2.000 euros de vencimento, e depois estou reformado com 1.000 euros. Então andamos, desculpem o termo, andamos para trás. Pronto, eu não queria chegar a isso, Sr. Deputado, mas como estou na vossa casa, eu resguardo-me um pouco. Portanto, estas são algumas das medidas que nós entendemos e há muitas outras. Há muitas outras que depois, se o Sr. Presidente me deixar, eu tenho uma declaração final para fazer, rapidamente, no final dos trabalhos. A equiparação à GNR, nós consideramos que isto é tudo o que foi mal feito. Tudo o que foi mal feito. Para já, o tratamento que deram às associações. A APG da GNR tem o mesmo estatuto que nós temos, a Associação de Praças. E a Sra. Ministra da Administração Interna reuniu-se com a APG da GNR para tratar das questões salariais, da questão do suplemento de risco para a GNR. Penso que concluo, então, Sr. Presidente. Concluo já. E nós não conseguimos não nos foi dado esse direito, que é um direito que está consagrado na Lei Orgânica número 3 de 2001. Quanto aos suplementos, são aquilo que vai resolver? Não. Só os suplementos, não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Não percebi, o Sr. Presidente vai deixar uma... No final, nesta parte final, eu tinha depois, em vez de ser isso... Já terminamos, não sei se algum dos Sr. Deputados quer intervir na segunda ronda. Essa segunda ronda permitiria essa declaração? Ou então, faça favor, Sr. Presidente. Então, se me permitem... Não como aqui na grelha de fala de segunda ronda, ok. Se me permitem, eu preparei aqui também uma declaração final, porque eu acho que é importante, porque o tempo também é escasso e tem sido escasso. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, após vários anos sem se ter dado a importância que consideramos relevante para um órgão de soberania, a Defesa Nacional, está na hora de se discutir os pontos que, no nosso entendimento, são fulcrais para que possamos ter umas Forças Armadas atrativas para os jovens que pretendam prestar serviço à pátria, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Diz o número 1 do artigo 273 da Constituição da República Portuguesa que é a obrigação do Estado assegurar a defesa nacional. O que se pretende, o que nós, a Seção de Praças, pretendemos, é que os temas de defesa nacional, Forças Armadas, não saiam da ordem do dia, pois, tratando-se de um órgão de soberania, deve ter da parte de todos a relevância que lhe deve ser atribuída. É importante que este assunto seja alvo de um debate amplo e alargado, envolvendo todos os seus protagonistas, as associações profissionais de militares incluídas e a sociedade civil, por forma a que se conclua o que se pretende da defesa nacional e das suas Forças Armadas. Além deste ponto, que consideramos importante, temos de referir que tudo o que tem sido feito para mitigar os efeitos do fraco recrutamento e da pouca retenção não tem sido suficiente, pois perante tamanha doença, esta não pode ser curada com medidas paliativas. As medidas que têm sido levadas a cabo, além de não terem sido suficientes, e continuam a não ser, vieram apenas aumentar a dificuldade no recrutamento e na retenção, bem como criar mais desvalorização e menos atratividade na carreira para aqueles que ainda restam nas fileiras. Conforme já foi aqui de veras escalpelizado. Por isto,
é importante e urgente que se leve a cabo uma discussão séria e abrangente sobre a defesa nacional e as Forças Armadas. Tudo o que tem vindo a ser apresentado ao longo dos anos, começando com a suspensão do serviço militar obrigatório em 2004, tem sido apresentado como aquilo que poderia resolver a falta de efetivos, mostrou-se totalmente contrário ao objetivo a que se propunha. Falou-se na altura que a suspensão do serviço militar obrigatório conduziria à profissionalização das Forças Armadas. Mas qual profissionalização? Essa já está implementada desde que existem quadros permanentes nas Forças Armadas. Inicialmente na Marinha e agora mais recentemente no Exército e na Força Aérea. Quadros permanentes são sinónimo de homens e mulheres profissionais no desempenho das suas funções. Tudo o resto, que se pretendeu impor como a panaceia para as Forças Armadas, não se tratou de mais nada a não ser de medidas avulso que só vieram dificultar o recrutamento e a retenção. Os responsáveis pelo Estado a que as nossas Forças Armadas chegaram têm nome e todos sabemos quem são. Com as ações e omissões nas suas decisões, ao longo dos anos, os decisores políticos e os chefes dos ramos deram aso a que neste momento as Forças Armadas estejam no estado que todos sabemos e que aqui estivemos a debater. Só com o trabalho de todos, não esqueçamos as associações profissionais militares e particularmente a Associação de Praças, conseguiremos resolver os problemas que estão a dificultar o recrutamento e a retenção nas Forças Armadas. Não esquecer a Associação de Praças, pois são as praças que mais sofrem no desempenho das suas funções no dia-a-dia, a falta de recrutamento e a pouca retenção nas Forças Armadas, que conduzem à falta de efetivos existente. Esta falta de efetivos, mais visível na nossa categoria, cria situações em que cada vez menos façam o mesmo e, por vezes, mais. Os recentes diplomas publicados a 30 de setembro, como já afirmámos em comunicado, vieram dar um pouco de dignidade às praças das Forças Armadas. Mas, como em tudo há sempre um mas, os diplomas encerram aspectos que consideramos negativos. A ver, retirar 3 posições remuneratórias no posto de cabo-secção desvaloriza e não dignifica os homens e mulheres que optaram por prestar serviço nas Forças Armadas, na categoria de praça. Como a Associação de Praças não integrou qualquer grupo de trabalho sobre esta matéria, conforme atribui o direito atribuído conforme alineado o artigo 2º da Lei Orgânica nº 3 de 2001, Lei do Direito de Associação Profissional dos Militares, que diz: integrar conselhos consultivos, comissões de estudo e grupos de trabalho constituídos para proceder à análise de assuntos de relevante interesse para a instituição na área da sua competência específica. Logo, foi publicado um decreto-lei totalmente injusto e potenciador de desagrado dos camaradas deste posto, levando no limite a mais pedidos de abate aos quadros permanentes. Aquilo que os diplomas referentes às Forças Armadas publicados, nomeadamente no que diz respeito às praças, sempre em prejuízo destes, dizem-nos que a história nos dá razão. Tarde, mas dá. Alertámos várias vezes e em diversas ocasiões para questões que considerávamos serem prejudiciais no presente e no futuro. Tratar de forma igual, colocando no mesmo patamar as Forças Armadas e as Forças e Serviços de Segurança, com o devido respeito que temos para com esses camaradas, aquilo que tem de ser tratado de forma diferente é um erro. A única similitude existente entre estas categorias é que são consideradas como pertencendo às carreiras especiais da administração pública. E, por isto, é imprescindível que estas categorias sejam retiradas da tabela remuneratória única da administração pública e atribuída a uma tabela remuneratória diferenciadora entre carreiras, conforme havia anteriormente. Tudo o que aqui foi dito pela Associação de Praças foi alvo de um trabalho com mais de 20 anos de experiência nas unidades militares. Em terra ou no mar, os dirigentes da Associação de Praças foram, ao longo destes anos, ouvindo tudo aquilo que os nossos camaradas tinham para nos dizer, tudo aquilo que os preocupava quanto ao seu futuro, profissional, tanto como pessoal. E foram essas mensagens que nos ajudaram a fazer um trabalho bastante profícuo, permitam-me a imodéstia, para tentativamente levarmos ao conhecimento de quem podia ter a forma de melhorar as condições profissionais, a tutela e os chefes dos ramos, aquilo que considerávamos que era um problema grave nas Forças Armadas. Não nos escutaram. A realidade está a dar-nos razão. Quando nas diversas sedes vinhamos a informar sobre o que se estava a passar nas Forças Armadas, diziam-nos que isso seria ultrapassado e que as medidas que estavam a ser implementadas resolveriam os problemas existentes. Todos já percebemos que as medidas tomadas não servem às Forças Armadas para a resolução dos problemas existentes. E não servindo as Forças Armadas, não trazem nada que possa fazer face ao diminuto recrutamento e às saídas que, de dia para dia, fazem diminuir o número de efetivos nas Forças Armadas, em particular na categoria de praças. Em janeiro de 2023, a Divisão de Informação Legislativa Parlamentar desta Casa publicou um documento intitulado Sindicatos e Associações Militares, Enquadramento Internacional, que é paradigmático de como Portugal está em modo de retrocesso no que diz respeito ao tratamento dado às associações profissionais militares e os seus direitos, em relação a muitos países que, por vezes, são considerados como exemplos em algumas matérias.
Para quem pensa que o facto de os militares estarem organizados em sindicatos ou estruturas semelhantes é um atentado à disciplina e à coesão militar, este documento desmistifica esse pensamento. Considero que não há nada mais triste e desvalorizador da nossa condição de dirigentes associativos do que sentir que não somos escutados. Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também à Associação de Praças, assim como a todos os deputados, e damos por terminado os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos.